Alô, galera, Vasquenares aqui, Marcelo falando. Olha, Rica Perrone soltou um vídeo aí dizendo sobre a possibilidade de o Vasco golear o Independente Del Valle, né? Tudo é possível, pô. O Vasco não foi goleado lá? O Independente não goleou o Vasco lá? Aqui é possível também que haja uma vitória do Vasco por um placar extenso, estendido. Tudo é possível, né? Esses caras querem engajamento com o Vasco, né? Esse cidadão é São Paulino, fala de um monte de coisas, mas sem saber nada ao fundo, né? Tem contatos, engajamentos, ramificações, e aí o cara abre um vídeo lá, não sei quantos mil seguidores, mas quando vai abrir a boca para falar de temas, escorrega em praticamente todos, né? Para que haja uma goleada destas igual, né? A que o Vasco sofreu, é preciso que haja a participação negativa de todo mundo, né? De quem com 11 minutos, 12 minutos, 10 minutos faz uma falta desclassificante para cartão vermelho e fica em campo reclamando. Tem que haver a participação negativa, no caso o Piton, né? Tem que haver a participação negativa do técnico, de não arrumar saídas, soluções, e não no final colocar a culpa nisso, né? Não, a gente jogou bem até os 11 minutos e tal. O técnico não é contratado para jogar com 11 contra 11. Ele é contratado para qualquer situação. Então, se houve essa situação, é da lavra do técnico resolver. Não tem como isso, né? Tem que haver a participação negativa de todos os jogadores que não vão correr por esse, tinham de correr por esse, né? Um time que joga com menos um, os outros têm que dar mais, né? Tem que ter um esquema também de uma saída, uma fuga, né? Lá de trás, e o Vasco ficou lá atrás massacrado, ficou fechado, sem saídas, né? Sem fuga, escapatória, sem uma situação de espetar uma bola, nada, né? Isso aí, óbvio, é participação negativa do técnico e dos próprios jogadores, né? Então, o Vasco, para pensar em golear o Independente Del Valle, deveria começar a fazer um exercício inteligente de pensamento. O Vasco não tem um time melhor do que o Del Valle, né? E não obstante Del Valle pagar por todos os jogadores 4 milhões de reais e o Vasco pagar para todos os jogadores 18 milhões de reais, né? 4 vezes mais. É o trabalho da 777, que até hoje, né, tem vários jogadores dela aí, Piton, Paulo Henrique, João Vitor, né, superfaturados, superestimados, e que o Vasco, né, não consegue colocar outros no lugar, não consegue tirar alguns que nem jogam, né? Por exemplo, o Puma. Ninguém fala no Puma, mas o Puma não joga. E o Vasco paga lá 700 mil mensal a esse cara, né? Complicado demais. O elenco do Vasco, ele é frágil, o time é fraco e o técnico não está conseguindo criar soluções, né? Sempre evidenciando que aquele jogo contra o São Paulo foi um acidente, né? Foi um acidente. Portanto, Rica Perrone, vou soltar um vídeo depois do jogo, hein? Pô, vou soltar um vídeo, esse jogo é legal, eu acho que torcedor tem que ir para lá em São Januário, e vai lá e vê no que vai dar e tal. Se ganhar, bate palma, se perder, faz lá o protesto, né? Você vê o nível aí dos caras, dos jornalistas aí, né? Num jogo de 11 contra 11, num time que não é inferior ao Vasco, com uma folha de pagamento, engraçado, né? Irrisória perto do Vasco, não é fácil golear, né? Não é fácil golear. E o Vasco não vai golear, a não ser que haja um hecatombe, né?
uma expulsão de alguém. Não tem como, né? O Vasco, o Diniz, tem que saber que mesmo quando você joga com um jogador a menos, é impossível você se mostrar tão frágil quanto o Vasco se mostrou. E era para ser 7-8, né? Eu reclamo aqui do Léo Jardim, que o Léo Jardim não sai das bolas, que o Volpi ganhou todas as bolas aí lançadas na área do Grêmio, né? E o Léo Jardim não sai, mas lá o Léo Jardim salvou, né? Naquele pênalti lá. E era para ser 7-8, né? Mudando aqui de tópico, Força Jovem, quando invadiu lá, na verdade não vou falar em invasão, né? Quando adentrou as portas abertas, né? Do CT para conversar lá com os jogadores, para cobrar os jogadores, depois peitou o João Vitor e tal. Não vou entrar nesse mérito. A Força Jovem lá, através do seu presidente, falou: bota a molecada, a gente banca a molecada, bota lá o Luiz Gustavo, bota o Lincoln, porra, bota o Leandrinho. Palavras do presidente da Força Jovem, né? Que em tese tinha que cobrar do Felipe e do Pedrinho, do Felipe e do Pedrinho. Admar é trabalho burocrático, já falei aqui, né? Até falei num vídeo que eu soltei, brincadeira. Felipe não estava lá, foi avisado. Tava, mas não foi cobrado, né? Olha, se vocês forem lá, não vão me cobrar nada, hein? Não apareço. Pedrinho idem também. Deu lá 3, 4 palavras. Diniz também, né? Não, eu acredito no Vasco, estou aqui porque eu acredito no Vasco, tal e tal. Diniz não tá apresentando soluções, está fazendo igual os outros que passaram por aqui, Carille, Paiva, que entregavam, né? Paiva entregava, deixou de entregar, e o Carille foi aquele cara que nunca entregou, né? Mas todos aí começaram a apresentar mais problemas do que soluções. E para fechar aqui o vídeo, né? Será que a Força Jovem ia bancar mesmo, né? Botar a molecada e levar de 5, 6? Né? E o Diniz? Diniz falou o seguinte, né? O Vasco vai tentar mudar o panorama, né? Mas essa questão do Vasco sofrendo, perdendo, não ganhando títulos, já vem de muito tempo atrás. Diniz usou o mesmo argumento do Barbieri, por exemplo, né? Do Carille também. Esses técnicos disseram: olha, eu estou aqui agora, mas estão colocando nas minhas costas todos os 25 anos de frustração e fracasso do Vasco. Para quem não lembra, lá da fala do Diniz junto à Força Jovem, foi essa aí, né? Olha, o problema do Vasco é muito para trás, estou aqui tentando resolver, né? Não tem jeito. Esse pensamento, essa alegação vai sempre vir na boca dos técnicos quando não conseguirem resolver, né? E com esse elenco e esse time, acho difícil alguém resolver alguma coisa, né? Vasco Análise, se inscreve, até o próximo vídeo.